graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, permaneça sobre cada um de vocês. Glória a Deus. É com grande gratidão no coração, alegria que estamos reunidos para juntos, mais uma vez, celebrarmos ao Cristo vivo, aquele que vive e vive para todo sempre, vive e reina para todo sempre. Nessa noite também, uma noite especial em que celebramos a ceia do Senhor, é muito salutar, é muito importante que nós possamos meditar sobre o que representou, o que representa Jesus Cristo morrer naquela cruz. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. E nós temos o nosso senso de justiça. Nós, com o nosso próprio senso de justiça, nós desejamos muitas vezes ver que alguma pessoa vá bem, porque ela é uma pessoa boa, então o nosso senso de justiça deseja que essa pessoa vá bem, mas o mesmo senso de justiça do homem olha para uma pessoa que é má e deseja que essa pessoa vá mal. Essa é a justiça do homem, que ela tem tudo a ver com as obras do homem. Mas Jesus morreu naquela cruz, se entregou naquela cruz e se tornou a justiça de Deus. Então, se nós formos meditar sobre a justiça de Deus, nós precisamos ver o que a palavra do Senhor nos ensina, o que o Senhor tem a nos ensinar sobre esse padrão de justiça. Não são poucas as pessoas, creio que você já pensou por muitas vezes, quando vê alguma atrocidade, quando vê alguma maldade, usa aqueles termos assim, diz, olha, espero que no mínimo mofe na cadeia, que morra na cadeia. Quando vemos alguma atitude de infidelidade no casamento, que essa pessoa que foi infiel, que vá mal, pegue um HIV. Tá bom, eu estou exagerando, né? Sim, tá bom. E quantas pessoas ficam assim, contagem regressiva, esperando que alguma coisa de ruim aconteça. Por quê? Porque ela foi infiel. Por quê? Porque o meu senso de justiça está dizendo que precisa acontecer alguma coisa. Afinal de contas, ela é uma pessoa má. E os maus merecem coisas ruins e os bons merecem coisas boas. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso senso de justiça. E eu queria, antes de entrarmos na palavra que vamos meditar nessa noite, fazer uma leitura inicial na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 19. Provavelmente a maioria dos irmãos vão estranhar se for comparar com a sua Bíblia, porque hoje eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje. Então, talvez seja um pouco diferente aí da sua versão, mas a mensagem é fiel e continua sendo a mesma. Romanos 3, a partir do verso 19. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para que os que vivem debaixo da lei, para os que vivem debaixo da lei, isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Versículo 20. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Isso eu estou lendo o versículo 20. Verso 21. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, versículo 22.
Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E eu vou ler de novo para que você entenda isso. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. E é assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Versículo 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Quantos pecaram? Todos. Todos, a gente fala que do hebraico, a tradução é todos. E a tradução, todos, abrange a mim e a você também. Todos pecaram, tá? Mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Versículos 25 ali em diante. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. Quem é justo? Deus. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim, percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Vou parar por aqui essa leitura inicial. Creio que os irmãos puderam ter uma ideia, um entendimento sobre o que o Senhor fala sobre a justiça de Deus. Na justiça de Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos afastados de Deus. E por mais que tentássemos cumprir a lei, a palavra do Senhor, a Bíblia, vem e nos mostra que a lei existe para que nós tenhamos consciência de que somos pecadores. E que não damos conta do recado. E que não conseguimos o padrão de perfeição que o Senhor exige. E porque eu não dou conta desse padrão de perfeição, ele disse, a palavra do Senhor diz, que Deus me aceita pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. É através de Jesus, então, é a justiça de Deus, através de Jesus temos salvação. Através dele, somente através dele. Então o nosso senso de justiça é tão pequeno, é tão fraco, é tão falho, é tão momentâneo, que a palavra do Senhor nos diz, e eu gostaria que você que anota esses versículos, anote. Diz lá através do profeta Isaías. Isaías capítulo 64 e o versículo de número 6. Eu só vou pedir para você anotar e eu vou ler aqui, não precisa você encontrar agora, para nós ficarmos fiéis também na questão do tempo. Isaías 64, 6 diz assim, olha, que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. O nosso padrão de justiça, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, é tão pequeno, é tão falho, que não devemos levar em conta o nosso padrão de justiça. E isso está tão presente em nós, que nós precisamos clamar ao Senhor, para que Ele nos liberte desse senso de justiça humano que nós temos. Esse senso de justiça humano nos faz julgar as pessoas.
desejar o bem para alguns e o mal para outros. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso senso momentâneo. Se naquele dado momento, naquele exato momento, a pessoa foi boa, então nós desejamos coisas boas. Mas se naquele momento a pessoa foi má, agiu de maneira torta, aí então a pessoa que é tomada por esse senso de justiça própria, deseja o mal daquela pessoa. Espero que vá mal. Perca o emprego, fure o pneu, o que mais? Dê aquela beijada no para-choque dianteiro do outro, né? Aconteceu isso hoje com alguém. E aí as pessoas assim desejam que o outro vá mal, e que aquele que fez algo que eu julgo que é bom, que ele vá bem. Esse é o nosso padrão, e isso, meus irmãos, a religião faz. A religião faz isso. A religião, ou aqueles que têm um pouco de conhecimento da Bíblia, ele se transforma num justiceiro. Tipo esses super-heróis aí, Batman, né? Fazendo justiça. A pessoa que conhece um pouco da palavra de Deus, ela se transforma num justiceiro, porque a palavra diz isso. E a palavra diz assim. A religião faz isso. Mas quem conhece ou busca conhecer o Senhor, a palavra do Senhor um pouquinho mais, não ousa sequer levantar qualquer tipo de juízo sobre outro. Nós conhecemos muito bem, a maioria dos irmãos, o que diz em João capítulo 3, versículo 16. E para provar a todos, nós vamos citar esse versículo juntos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Nós sabemos que Deus amou e que Ele se tornou a justiça de Deus. Mas o versículo 17, o versículo 18, diz assim que Jesus não veio para julgar, mas veio para salvar. Mas nós temos esse senso de justiça humana que está muito forte, muitas vezes, dentro de algumas pessoas. E nós precisamos lutar em relação a isso, dizer que a minha justiça seja como fala o profeta Isaías. Imunda, imundície. A minha justiça é falha. Qualquer nível de julgamento que eu possa fazer, eu estou correndo o risco de ser falho. Por isso, eu preciso fugir de julgamentos, dizer o Senhor é que sabe. Nós podemos orientar, nós podemos alertar, mas o julgamento, a sentença, pertence ao Senhor e não a nós. E agora eu quero entrar na palavra de Deus contigo e peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos fazer essa leitura nessa noite de ceia do Senhor, em que celebramos a ceia do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, eu leio a partir do versículo 1. E aí, se você tem dificuldade de acompanhar na versão diferente do que eu estou lendo, também está sendo projetado na mesma versão que leio. João 8, verso 1. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Versículo 2. De madrugada, ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé
no meio de todos. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato do adultério. Versículo 5. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Versículo 6. Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Versículo 8. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Versículo 11. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Amém? E o tema da mensagem de hoje é: que amor é esse? Que amor é esse? E eu queria meditar nessa noite com todos que aqui estão, aqueles que ainda poderão ter contato com essa mensagem, sobre alguns tipos de amor. Que amor é esse? Versículos, eu quero reler com vocês os versículos 3, 4 e 5. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato do adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Que amor é esse que o homem expressa para com o seu semelhante? Que amor é esse que nós muitas vezes falamos, mas as nossas atitudes não estão compatíveis com aquilo que estamos falando? A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 12, diz assim: que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos se esfriaria. E eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora, e não tente exercer julgamento, uma vez que nós estamos aprendendo que o nosso senso de justiça é nulo, é falho. Então não tente me julgar por aquilo que eu vou falar agora, pelo menos não de início. Depois, se você julgar que não está certo, tudo bem. Mas o que acontece em nossos dias, por exemplo, é apenas um exemplo que eu quero citar, é que muita gente passa por muitas pessoas na rua, chorando, ou faminta, ou sem roupas, ou com tantas outras necessidades, quer seja física ou emocional, e nós não damos atenção para isso. Mas essa mesma pessoa que passa por seu semelhante e não dá conta disso, se encontrar um cachorrinho na rua, diz: ah, está abandonado, eu preciso fazer alguma coisa. Por isso eu disse: calma lá no teu julgamento.
Eu também tenho um cachorrinho na minha casa, tenho mais que um, então não sou contra isso. O que eu estou falando é que as pessoas, ou algumas pessoas, têm dado mais valor para animais ou para outras coisas que não para o seu semelhante. Que amor é esse? Que se gasta, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, com animais, mas não se oferta num momento como hoje, por exemplo, traga alimento no dia de ceia, porque agora, se Deus permitir, sábado que vem nós vamos reunir algumas pessoas carentes, pessoas necessitadas de rua, e vamos oferecer almoço para eles ou para elas, e não se envolve. Que amor é esse? Ai, Jesus, me segura. Mas assim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Versículos de 1 a 5. Diz assim: lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Versículo 3, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Versículo 5 e último por agora. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fiquem longe dessa gente. É o que Paulo aconselhou ao seu discípulo, filho na fé, chamado Timóteo. Cuidado, porque chegará o tempo em que as pessoas amarão muito mais os prazeres, serão egoístas, apenas eu. Meus irmãos, o egoísmo nós temos que cuidar muito, porque o Senhor tem nos agraciado, tem nos abençoado, e muitas vezes a nossa resposta ao amor de Deus, a nossa resposta às bênçãos que o Senhor tem nos dado, tem sido em forma de egoísmo. Quantas pessoas nós vemos o Senhor favorecendo, o Senhor abençoando, e os sinais que essa pessoa dá são sinais de egoísmo, de avareza, de qualquer outra coisa. E aí a pergunta da nossa mensagem de hoje: que amor é esse? Que eu me importo com coisas, mas não me importo, eu não me incomodo em ver pessoas necessitadas, e agora nem vou dizer fisicamente falando, não se importa em ver o colega, o parente que está enfrentando uma enfermidade, ou que está passando por luta no casamento, ou que está em aflição, e não se importa. Que amor é esse? Que olha para o outro que está caminhando a passos largos para a perdição e diz: graças a Deus que o Senhor me chamou, não é? Sou salvo, mas eu não me importo com o meu semelhante. Então eu gostaria de, nessa primeiro ponto da mensagem, olhar para esses religiosos que trouxeram essa mulher para Jesus, e a Bíblia fala que pegaram a mulher e Jesus assentado, que estava no chão, trazem essa mulher e dizem assim: fica de pé aqui. Cruéis. Fica em pé. Jesus
aqui está essa mulher adúltera, e a lei, a palavra nos diz que a mulher adúltera deve ser morta à pedrada. Então a minha pergunta, Jesus, o que vai ser? Várias pedras pequenas ou uma pedra só grande? Como é que nós vamos fazer? Como que vai ser? Porque a lei diz isso, Jesus. E o Senhor, hein? O que o Senhor tem a dizer? Pessoas cruéis. A religião, o religioso, muitas vezes incorre nesse risco, por conhecer um pouco da palavra. Por isso eu disse, quem conhece um pouco da palavra, ele pode julgar a outros. Mas quem conhece um pouquinho mais da palavra, diz, pelo amor de Deus, não posso exercer juízo sobre quem quer que seja. Eu posso amar, eu posso orar, eu posso aconselhar, mas julgar não. Não sou chamado para isso. Não posso fazer isso, mas a religião faz isso. O religioso faz. Por isso que nós tentamos diferenciar o discípulo do apenas religioso. O religioso pode dar a vida por muitas coisas, mas muitas vezes por Jesus, não. Pela palavra do Senhor, não. E a palavra do Senhor nos diz que então os religiosos, os fariseus, trouxeram a mulher para tentar Jesus. E esse é o segundo ponto da mensagem de hoje. Que amor é esse que nós dizemos que temos para com Deus? Se eu perguntar aqui quantos de vocês amam de fato a Deus, eu tenho certeza que todos vão sinalizar. Do contrário, creio eu, você não estaria aqui, ou não estariam assistindo essa mensagem. Então, todos vocês amam. Essa palavra, no versículo 6, eu quero reler com você, diz assim: eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Então esse texto nos fala de que o ser humano que diz amar o Senhor está sempre querendo buscar alguma coisa, alguma contradição na palavra, no Senhor, para ver se tem no que se argumentar. Você está vendo? Olha, até a palavra diz isso, ou até o Senhor diz isso. Então os religiosos da época perguntaram a Jesus: Jesus, o que se tem a dizer sobre isso? Se Jesus dissesse, apedreja, eles apedrejariam, a mulher morreria, mas as pessoas fugiriam de Jesus, porque Jesus estava com uma mensagem de amor, de uma família de amor, de uma família de fé. Estava com essa mensagem. E aí, de repente, Jesus diz apedreja, opa, então Jesus, a mensagem, então Jesus, se ele falasse apedreja, estaria incorrendo num risco contra as pessoas que estavam seguindo Jesus. Mas se Jesus dissesse não apedreja, eles iriam contra Jesus, dizendo: então o senhor está indo contra a palavra? Porque a lei está dizendo isso. Como, Jesus? O senhor está em contradição. Então Jesus eleva o nível da conversa. Embora a Bíblia nos ensina que Jesus, então, no chão escrevia, nós não sabemos o que Jesus estava escrevendo. Nós podemos usar a imaginação que Deus nos deu para tentar fazer uma ideia, mas nós não sabemos o que Jesus escrevia. Mas a palavra diz que Jesus escrevia no chão. Estava escrevendo no chão. E alguém já chegou a dizer que provavelmente Jesus colocava ali o nome, olhava para um que queria apedrejar, fulaninho, fulano, você adulterou. O outro ali queria, você mal pagador, caloteiro, mentiroso, você invejoso, você cobiçando do que... E colocou, imagino, poderia ser isso que Jesus estava fazendo. E o Senhor eleva então o nível da conversa, e não diz apedreja,
E também não diz não apedreje. Mas o Senhor diz assim, olha, você não tem nenhum pecado? Então, seja você o primeiro. Aquele que se avaliar e perceber que não tem pecado, pega lá a pedra que quiser e faz aí a sua mira. Mas as pessoas, algumas pessoas, estão sempre procurando alguma coisa para condenar a palavra, para condenar o Senhor, para condenar a igreja, dizendo a igreja faz isso, faz aquilo, e sempre assim. Que amor é esse que as pessoas dizem ter para com Deus e que num momento como esse agem dessa forma? Que amor é esse? Olha só o que diz no Evangelho de João, capítulo 14 e o verso de número 15. João 14, 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se alguém me amar, obedeça a minha palavra. Não dá para dissociar, para separar isso. Se você diz que ama o Senhor, obedeça a palavra do Senhor. Não tem como nós esboçarmos um amor com palavras, e é por isso que Jesus disse que muitas pessoas se aproximam de Jesus, de lábios professam amor, mas o coração está longe. E aí eu poderia perguntar para você, quem deixou o celular ligado com a campainha alta? Eu poderia perguntar para você, aonde está o teu pensamento? É possível estar presente apenas fisicamente, mas a mente está viajando. Pensando que vai agora voltar para casa e já deixou a sobrinha lá do churrasco do almoço, ou que vai assistir aquele programa, ou que vai... Aonde está? Existem pessoas que dizem se aproximar do Senhor, que dizem que de fato amam o Senhor de lábios, mas o coração está longe. Nós precisamos, meus irmãos, entender que amor é esse que nós estamos falando. Se nós amamos de fato o Senhor, nossas atitudes precisam caminhar juntas. Mas hoje, nosso culto de ceia, eu quero me ater num outro ponto. E eu queria voltar com você para o Evangelho de João, capítulo 8, e quero reler com você os versos de 7 a 11. João 8, de 7 a 11. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor. Respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não te condeno. Eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Me ajude a pregar e escolha duas pessoas e diz assim, Jesus não te condena. Duas pessoas.
Mas o religioso, que tem o seu senso de justiça, que trouxe a mulher até Jesus e disse: Jesus, aqui está essa mulher que entregou-se aos prazeres. Essa mulher, ela adulterou, ela se entregou aos seus próprios prazeres. E talvez o religioso não falou, mas pensou: ela fez aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu estou aqui dando um duro danado e não estou fazendo o que ela faz. Por isso, não é justo, Jesus, eu aqui me cuidando e essa mulher aqui que se entrega aos prazeres sair ilesa. O Senhor não vai fazer nada, Jesus. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. E eu exijo que o Senhor faça alguma coisa. Talvez uma das respostas que o Senhor poderia dar a esses acusadores, poderia dizer: olha, eu não preciso fazer nada contra essa mulher, porque olha a vergonha que ela já está. Acabou com o casamento dela, acabou com o testemunho dela. Aonde ela passar, por conta desse estardalhaço que vocês estão fazendo, ela será conhecida como adúltera. Então ela já está sendo punida por suas próprias consequências. Talvez seja como um pai que ensina o filho pequeno o que ele deve ou não deve comer, o que ele pode ou não pode comer. Olha, você não pode, muito doce não faz bem. Aí pega aqueles brigadeiros e vai lá, enche a mão de brigadeiro e começa a comer 1, 2, 15, 17. Daqui a pouquinho aquilo que no começo estava uma delícia, quando começa a partir lá para o 6º, 7º, 8º, aquilo já está causando uma repulsa. Come. Qual foi o pai que já fez isso com o filho? Agora você vai comer. Você queria? Vai comer tudo. E aí já não... Aquilo que no começo parecia tão prazeroso, agora eu já não quero mais. Eu já não quero mais. Ele já está sofrendo. Aí a pessoa que sabe que deve cuidar do açúcar e não cuida, daqui a pouquinho vai ver a taxa de glicose está alta, aí tem que começar a tomar remédio para diminuir a glicose, senão fica um pré-diabético ou um diabético. A pessoa já está sofrendo consequência. E você quer que eu ainda mais pedrada sobre essa pessoa que já está colhendo o fruto do seu erro? Essa talvez fosse uma resposta que Jesus daria, que Jesus poderia dar. Você não vai fazer nada, Jesus? Ela já fez. Ela já está aí a toda exposta, que vocês a expuseram. Mas eu penso que Jesus também, se perguntassem a ele: Jesus, você não vai fazer nada? Jesus falaria: sim, eu vou fazer. Eu vou morrer no lugar dela. Eu vou entregar minha vida no lugar dela. E você que é curioso da Bíblia, espero que seja, você verá o último versículo de João capítulo 8. Dá uma olhadinha rapidinho. Você verá que as pessoas que queriam apedrejar a mulher, terminou-se o capítulo 8 com as pessoas querendo apedrejar Jesus. Você não vai fazer nada, Jesus? Faço. Eu dou a minha vida no lugar dela. O pecado dela é meu pecado, eu assumo a dívida, eu assumo a culpa. E aí a minha pergunta: que amor é esse, Jesus? Que nada fiz por merecer. O que essa mulher fez para merecer uma sentença tão favorável a ela, sendo que ela estava condenada à morte, morte por apedrejamento?
O que ela fez para merecer uma palavra do Senhor ao seu favor? Qual o argumento, advogado, que você tem para a defesa desta mulher? E ele então, sabedoria, é o próprio Senhor Jesus, ele diz: aquele que, examinando-se a si mesmo, como nós estamos fazendo e faremos hoje para tomar a ceia do Senhor, se você, ao examinar-se a si mesmo, você não encontrar nenhum pecado, então você será o primeiro da fila. Pode fazer uma fila indiana, e um atrás do outro, e vocês vão começar a apedrejar essa mulher. Mas note quais são, se você tem ou não pecado, porque se você tem pecado, você está tão condenado quanto essa mulher. Que amor é esse? Meus irmãos, meditar sobre isso me desmonta. E quando eu tento, meus irmãos, eu luto em relação a isso comigo, eu tento exercer juízo sobre pessoas, sobre situações. Não é fácil. Nós temos o nosso senso de justiça. E o meu senso de justiça diz que não é justo eu aqui fazendo isso e aquele lá fazendo aquilo outro, e parece que nem gripe pega. O cara é totalmente da pá virada. Faz tudo errado e nem com febre fica. E eu aqui nessa luta, a religião faz isso. O religioso faz isso. Ele começa, porque ele conhece um pouquinho da palavra, ele começa a dizer: olha só, como eu sou justo e como aquele é pecador. Que amor é esse que nós temos expressado para com os nossos irmãos, amigos, parentes? Que amor é esse que eu tenho oferecido ao Senhor? E a pergunta que me desmonta: que amor é esse que Jesus tem oferecido a mim e a você? Um amor que me oferece perdão, um amor que me oferece salvação, um amor que não julga, como as pessoas julgam. As pessoas estão sempre com os dedos em riste. Ah, pastor, que bom então ouvir essa palavra, porque tantas pessoas estão me condenando. Eu não quero que as pessoas se condenem, eu quero que você se condene. E o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? Com tamanho amor que eu tenho recebido do Senhor, e ainda assim, o meu sinal é sempre de ingratidão. O Senhor me abençoa e a minha resposta é a negligência. Eu furo com qualquer compromisso, eu furo com qualquer coisa, porque o mais importante sou eu. Que espécie de amor é esse? O Senhor não te condena, mas seria tão bom que você começasse a se avaliar. E a mulher ali, os acusadores começaram a sair. E fica, de todos os pecadores que estavam em volta do Senhor, fica apenas essa mulher pecadora. E o Senhor, mais uma vez, se endireita, porque ele estava assentado, escrevendo no chão. E ele se levanta: mulher, aonde estão os teus algozes? Aonde estão aqueles que te trouxeram até aqui esbravejando, expondo as tuas falhas, as tuas faltas, os teus erros? Aonde estão? E a única fala dessa mulher aqui nessa passagem, ela não ousava falar nada. Ela só disse: ninguém, Senhor. Não ficou ninguém. Ninguém.
de todos que ali estavam, assim como que babando de vontade de ver o Senhor dizer: vamos matar sim. Falando sério, eu e você merecíamos a morte. Os meus pecados, os teus pecados nos condenam. E eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Não são pelas minhas obras. É isso que fala em Romanos quando nós começamos a ler. Porque pela lei, diz a palavra, ninguém será salvo. Porque você tem pecado, assim como eu também tenho. Só me resta dizer: Senhor, me socorre. Senhor, para quem irei eu? Tu tens as palavras de vida. Aonde estão aqueles que te condenam? Não ficou ninguém. E o Senhor, olhando para ela, e mais uma vez trazendo a memória dela: muito brigadeiro faz mal. Disse assim para ela: vai, filha, não peques mais. Para de estragar com a tua vida. Não é isso que um pai muitas vezes deseja para o seu filho? Ah, como eu queria que ele permanecesse inocente. É isso que a carta fala aos Eclesiastes. O livro de Eclesiastes diz assim: não desperte o amor antes da hora. E nós vemos menininhas de 9, 10, 11 anos com a sensualidade aflorada. E um pai que tem consciência poderia dizer: ah, como eu queria que meu filho e minha filha permanecesse no estado de inocência até o momento certo. E a gente vê caminhando por caminhos tortos. Como um pai que cuida do seu filho e diz assim: filho, você está comendo isso aí, faz mal, diminui, cuida. Assim o Senhor está dizendo para essa mulher: eu não vou te condenar, mas para o teu próprio bem, faça a minha vontade, porque a minha vontade é boa, perfeita e é agradável. A minha bênção não vai trazer pesares, não vai te trazer dores. O Senhor tem bênção para o seu povo. Nós, como povo, é que muitas vezes nos afastamos, como essa mulher que caiu no adultério. Mas o Senhor, com o seu olhar de amor, ao olhar para ela, disse: eu não te condeno. E o Senhor está falando para todos que aqui estão nessa noite: eu não te condeno. Para todos que estão aqui essa noite: pastor, você não sabe os pecados que tenho cometido. Não sei. E sinceramente, se você não fizer questão de falar, eu não quero saber. O que eu quero nesse momento que você saiba é que o Senhor, assim como atendeu essa mulher, com esse mesmo amor, o Senhor está aqui essa noite dizendo: eu não te condeno, mas filho, filha, para de pecar. Para com essa vida de pecado. Você está estragando com a tua vida. Como uma pessoa que já entrou em contato com as drogas, talvez quer dizer para uma pessoa que nunca teve: pelo amor de Deus, não faça essa burrada que eu fiz. Não entre nessa. Porque o Pai conhece, a vontade do Pai é boa. Ah, mas então tem pessoas que olham para Deus como um pai que o pai não deixa fazer isso. Não é que não deixa, o pai sabe que isso não vai fazer bem para você. É diferente. Não é que Deus é um carrasco e diz assim: olha, todos podem assistir filme de ação. Você tem a Sky na tua casa, mas vai só ver National Geographic. Só vai ver aqueles animaizinhos assim. De dar sono, só isso. Não quero que você veja filme de ação, porque não é assim. Agora tem coisas que Deus, sabendo que não fará bem, Ele está dizendo: para com isso. Isso está te levando para condenação.
Eu não sei como você está nessa noite, mas eu sei que o Senhor está dizendo: eu não te condeno. Não sei se alguém nessa noite quer receber esse amor na sua vida, quer receber esse perdão na sua vida, quer dizer: Senhor, eu estava com um peso da condenação muito grande sobre mim, mas nessa noite eu pude ouvir e entender que existe perdão, que existe salvação, que existe uma oportunidade de um novo começo. Senhor, eu quero. Eu vou pedir para a igreja fechar os olhos, e eu vou pedir, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas quer entregar a sua vida, você entendeu que o Senhor perdoa, que você levante a sua mão. Eu quero te abençoar, Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe. Você que nunca entregou a sua vida ao Senhor, mas que nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O Senhor quer fazer com você uma nova história. Chega do pecado, chega desta condenação do pecado. Que amor é esse? Tem uma canção que diz: eu não entendo. E eu posso dizer também: eu não entendo esse amor. Porque como eu sou falho, o que muitas vezes eu teria para oferecer para alguém era somente condenação. Somente a condenação. Mas quando eu olho para o Senhor, eu vejo que o Senhor, Ele perdoa. Diz: Senhor, então eu preciso disso na minha vida. Eu quero que você que levantou a sua mão, que você ore nesse momento, enquanto o Ministério de Louvor vai cantar um louvor ao Senhor. Eu quero que você diga isso para o Senhor, que você precisa dele, que você reconhece que é pecador, que é pecador. A salvação acontece primeiro quando você reconhece que é pecador. Primeiro quando você reconhece que você estava perdido sem Ele. Depois quando você diz: Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu serei mais alvo, mais branco do que a neve, embora os meus pecados me deixavam sujo. O Senhor me purifica, me perdoa e assume a minha culpa. Essa mulher estava no banco de réus, condenada. E essa mulher pode representar para nós nessa noite a igreja. Sem Cristo estamos condenados, mas Cristo vem e muda a nossa história. Ele muda a nossa história. E porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ele pode dizer: vocês são meus amigos se vocês fazem aquilo que eu tenho dito a vocês. Não pequem mais. Você que pela primeira vez levantou a sua mão dizendo: Senhor, eu preciso. Eu quero que você faça essa aliança com o Senhor. Eu quero que de fato essa seja uma postura tua com o Senhor, de entrega, que essa noite, dia 7 de junho, é isso? Dia 7 de junho, fique gravado como um dia que você tomou a decisão de dizer: Senhor, eu não dou conta dos meus pecados, eu não consigo me desvencilhar dele, eu preciso do seu perdão. E que você entendeu que o Senhor não te condena, mas quer te oferecer salvação. Quero convidar o irmão João que vem aqui, por favor. E nós fizemos um desafio na célula de alguém que teve um testemunho de conversão, algo que reconhecia que foi o Senhor mesmo que fez isso na sua vida e que gostaria de testemunhar. Nosso horário está avançado, por isso eu te pedi 2 minutos. Porque minha história, se fosse contar, nós ficaríamos até amanhã de manhã. Então, assim, eu conhecia Jesus há uns 20 anos atrás, e eu me identifico muito com aquela mensagem do filho pródigo. O
Conhecia Jesus, mas disse: ó, Senhor, vou viver a minha vida, vou viver o mundão da forma que eu quero. Que eu me achava capaz de fazer qualquer coisa. Eu me achava importante, eu me achava fortão, bonitão, com dinheiro, com esse tipo de coisa. E só me levou para a desgraça, só. Aí quando eu vi a morte perto, e quando eu me encontrei num hospital, sentado numa cadeira, um hospital psiquiátrico, com pessoas com problemas de saúde mental, ali eu percebi que foi a forma de Deus me chamar. Todo esse tempo que eu fiquei longe dele, eu sempre senti o Espírito Santo me tocando, me falando: é errado, filho, volta. E hoje eu imagino Jesus naquela hora dizendo: filho, olha para mim. Foi uma forma dele me chacoalhar e dizer: eu estou aqui, olha, cara, olha para mim, eu quero te salvar, venha de volta para mim. Então, olha, foi maravilhoso. Espero até o final da minha vida estar com ele. Não deixem ele, gente, porque quem conhece a verdade se afastar para voltar, o inimigo, ele é muito astuto, ele sabe como te enredar, ele sabe como te segurar no mundo. Então não deixe, gente. Jesus tem que estar em primeiro lugar sempre. Eu penso que as palavras do irmão é como que um conselho dizendo: eu já estive lá e é difícil, não entre nessa. É o que o Senhor nos diz. Ele disse que nós não somos salvos por nossas obras, mas Ele disse: se desvencilhem logo do pecado, porque isso só traz frustração, tristeza, vazio. Mas aparentemente, como a história do brigadeiro no começo, parece gostoso, né? O começo do afastamento pareceu bom, ilude, gostoso, mais um, mais. E quando vê, está lá, mal. É assim que o pecado faz. O começo parece bom. É isso que Salomão ele fala em Provérbios. Ele diz: há caminhos que ao homem parecem caminhos de salvação, mas o final parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Fuja do pecado, meu irmão e minha irmã. Quero convidar os irmãos que prepararam a ceia do Senhor que se posicionem, por favor. É isso que nós estamos celebrando nessa noite. A ceia do Senhor significa para nós, não apenas nessa noite, mas significa para nós que Jesus é a justiça de Deus. Jesus assumiu a minha culpa. E aí dizemos: que amor é esse? Não entendo. Não entendo esse amor, mas eu recebo. Eu recebo. Aquela mulher, ela só conseguiu dizer, quando Jesus perguntou: cadê os demais? Ele disse: alguém ficou aqui para te condenar? Ninguém, Senhor. A única frase dela: ninguém. Ninguém mais me ousa condenar. E o Senhor disse: eu poderia te condenar, porque eu não tenho pecado, mas eu não te condeno. Eu não te condeno. Aliás, mais do que não te condenar, eu assumo a tua culpa. Isso é muito forte, meus irmãos. Eu assumo a tua culpa. O teu pecado, disse o Senhor, a partir de hoje passa a ser meu. Ele se fez pecado, ele se fez maldição, em meu lugar, em nosso lugar. Por isso João o Batista, quando olhou para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus, que nos ama e que quer nos perdoar, e que nos perdoa quando nós o recebemos. Leia depois de novo Romanos capítulo 3, que nós lemos a partir do verso 19. Se debruce nas Escrituras, você que lê tantos livros, lê tantas coisas, tantos filósofos, veja o amor do Senhor expresso nessa palavra. O Senhor dizendo, Pai dizendo: diz, olha, você não é salvo pelas tuas obras, porque nada que você faça poderia te dar direito à salvação.
mas pela fé em Cristo Jesus, o meu Filho, eu te dou a salvação. Que amor é esse? Um amor que está lá em João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Venha para Jesus com os pecados, venha para Jesus com vícios, mas o Senhor está dizendo: para com isso, porque isso não está me prejudicando, está prejudicando a você, e eu não quero isso para você.